Um menino de 5 anos, acompanhado pela equipe de atenção primária, é levado ao serviço de saúde pelos pais devido a preocupações relacionadas ao seu desenvolvimento social e comunicativo. Os pais relatam que, desde 2 anos, ele apresenta atraso na fala, evitando o contato visual e demonstrando pouco interesse por interações com outras crianças. Durante a consulta, a equipe de saúde observa que ele não responde quando chamado pelo nome, utiliza poucas palavras isoladas para se comunicar e prefere brincar sozinho, alinhando carrinhos repetidamente. Ao longo do acompanhamento pediátrico, a equipe da Estratégia de Saúde da Família identificou que a criança apresenta dificuldade na interação social e na comunicação verbal e não verbal, além de padrões repetitivos de comportamento. Ele já frequenta a escola, mas os professores relatam que ele não interage com os colegas e tem dificuldade em seguir comandos simples. Diante da suspeita de transtorno do espectro autista, o serviço de saúde encaminhou a criança para avaliação multidisciplinar na rede de cuidados à pessoa com deficiência do Sistema Único de Saúde para confirmação, diagnóstico e planejamento terapêutico. Então, gente, é um caso de. Ele já botou da suspeita, né? E ele foi elencando várias características da criança que tem transtorno do espectro autista, né? Então, vamos ler aí as perguntas. Quais são os principais déficits de comunicação social no TEA e como podem impactar no desenvolvimento da criança? Quem quer começar aí? Alguém vai falar alguma coisa aí? Déficit de interação social, déficit comunicativo, né? Déficit de concentração, déficit de contato é, visual, déficit de comunicação verbal e não verbal. Então, vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa? Então, vamos começar ali com déficit de comunicação, que a Laís falou, né? Já, então, isso faz o quê? Dificuldades na fala, né? É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Quais são os principais déficits e como podem impactar. Então, déficit de comunicação verbal e não verbal vai fazer o quê? Dificuldade na fala, né? É, ele não vai conseguir o uso inadequado do contato visual, da linguagem corporal, né? Déficit na reciprocidade socioemocional. Então, o que que essa criança acontece? Ela não inicia, ela não consegue manter as interações sociais, tem dificuldade em compartilhar emoções, interesses, né? O que mais que a gente tem? É, dificuldade no aprendizado, sim, a gente vai ter o que é um impacto no desenvolvimento como um todo, né? Então, você tem isolamento social, dificuldade no aprendizado, limitação da autonomia da criança, né? Exatamente, impactar no desenvolvimento escolar. E os comportamentos ali repetitivos, aqueles interesses estritos, isso também dificulta a adaptação social, né, e o aprendizado, né? Então a gente pode botar aí como quatro principais que alguém já botou, né? Reciprocidade, déficit na comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e o impacto e o desenvolvimento mesmo, né? Vamos ver, Beth, o Vamos. gabarito? Vamos lá. Dificuldade na reciprocidade. A criança não inicia ou mantém interações sociais, apresenta dificuldade em compartilhar emoções e interesses. Déficit de comunicação verbal e não verbal, dificuldade da fala funcional, uso inadequado do contato visual e da linguagem corporal. Comportamentos repetitivos e interesses
restritos, né, que dificultam a adaptação social e o aprendizado em ambientes escolares, e tudo isso vai levar a um impacto no desenvolvimento, podendo levar ao isolamento, dificuldade na aprendizado, limitações da autonomia da criança, né? É, Então, é isso. Vamos para o próximo, Beth? Cite dois instrumentos recomendados para avaliação de crianças com suspeitas de TEA e justifique a sua aplicação. Então, quais são os instrumentos que a gente tem principal, gente? Tem um que vocês precisam saber de cabeça, assim, que é muito valorizado, ele está até na nossa caderneta da criança, né? Como um teste de triagem, que é o MCHR, exatamente. Então, ele ali está na caderneta e ele deve ser feito pelo médico de família, por quem esteja fazendo ali aquele acompanhamento da criança, e eles são 20 perguntas, né? Sim ou não, né? E qual outro que a gente pode usar? Eu achei essa questão bem difícil, Beth, mas a gente tem são questionários, exato, são todos questionários. A gente tem aquela escala de autismo na criança, que é o CARS, né? Tem também a entrevista, o questionário de autismo diagnóstico, que é o ADR, e todos eles vão avaliar ali como teste de triagem e vão tentar avaliar a severidade dos sintomas para poder validar ali o diagnóstico e planejamento terapêutico. Então, ele pediu aqui botou instrumentos de avaliação recomendados, ele nem pôs quantos, né? Então, eu acho que se a gente. Não, cite dois instrumentos recomendados para avaliação de crianças. Então, a gente teria que botar o MChat, né? E talvez ou o CARS ou a ID, a gente ia ter que escolher aí um para botar. ADR, né? Então, vamos Coloquei lá. aqui. Instrumento para avaliação, ele põe aqui tem o ADOS também, que é um outro, que é uma avaliação também semi-estruturada, né? Que são módulos que vão tendo respostas. Então, a gente tem aí o MCHart, que é aplicado em crianças, principalmente de 16 a 30 meses, na atenção primária para rastreamento de sinais precoces do TEA. E ele permite a triagem inicial e encaminhamento precoce. Esse aí é o foco aí do Ministério, gente. Ele põe aqui o CARS também, que é esse Childhood Autism Rating Scale, que ele é uma avaliação quantitativa da severidade dos sintomas do TEA, é validado também para o diagnóstico diferencial e planejamento terapêutico. Então, eu acho que essa é uma bem mais específica, mas o MChat vocês têm que saber, tá? Quer passar a próxima pergunta, Beth? Vamos lá. Então, vamos lá. Descreva três estratégias terapêuticas indicadas para melhorar a comunicação social da criança. Então, o que que a gente pode fazer de estratégia aí para essa criança? Como é que a gente vai tratar essa criança? Intervenção precoce, com certeza, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que botar sempre, né? É, Terapia ocupacional. Então, vamos lá. Intervenção precoce sempre, né? Estimulação intensiva ali diária. O que mais? Orientação dos pais, como é que a gente vai fazer?
né? Como é que a gente vai orientar esses pais a tratarem essa criança, né? Comunicação alternativa, a gente vai precisar pensar nisso também, né? E outras técnicas ali de educação para criança, né? Estruturando ali o o ambiente pedagógico, exatamente, acompanhamento terapêutico, psicológico, uso de algumas medicação como não. Olha só, a gente não vai falar em medicação ainda, Laís, tá? A gente vai focar mais ali a medicação, na verdade, nem é tanto metilfenidato, né? A gente usa mais a risperidona quando precisa acalmar. Mas eu acho que orientar os pais, com certeza. Treinamento de habilidades em grupo, né? Terapias de integração neurosensoriais. Então, são todas coisas que a gente pode botar aí de estratégias. Vamos ler o que que ele botou no gabarito, Beth? Peraí, deixa eu aumentar essa. Então, estratégicas terapêuticas, estimulação cognitiva comportamental, né? É, Então, um programa de comportamental amplamente utilizado, reconhecido, que visa desenvolver habilidades sociais e comunicativas ao lado da redução da conduta não adaptativa, partindo de estratégias de reforço. Ensina habilidades sociais e comunicativas por meio de reforço positivo. Então, você vai reduzir comportamentos inadequados e melhora da comunicação funcional. Comunicação suplementar e alternativa, uso de sinais, gestos, símbolos, figuras, como PECs, Sistema de Comunicação por Troca, em autistas não verbais, uso de imagens, gestos, dispositivos eletrônicos para comunicação, tudo isso vai facilitar a expressão de necessidade em crianças com dificuldades verbais. Coaching parental, muito importante, essa orientação familiares, treinamento dos pais, visando o manejo do comportamento dos cuidadores, adequação de rotina, corresponsabilização para estimulação, ensinamentos de estratégias para estimular a comunicação, né? Então, você vai melhorar a interação entre pais e filhos, favorecendo o. Ih, peraí, que a minha bateria Minutinho, gente, que apitou aqui. É, Desculpa. Então, favorecendo aí a generalização do aprendizado. Então, em várias ações aí, né? A gente pode botar isso tudo, terapia de integração também sensorial, né? Alguma dúvida aí, Tem mais, Beth? tem mais estratégias aqui, ó. Ah, é. É o método TEACH, né? Que é o tratamento e educação para criança. Com outros prejuízos de comunicação, então a gente usa isso no campo da educação, estruturando o ambiente pedagógico, terapêutico, com estabelecimento de rotinas e o planejamento da sequência e duração de atividades. E a terapia de integração sensorial é muito importante porque eles têm essa alteração no processo ali sensorial. Qual é a quatro? Tinha uma pergunta quatro, não tinha? Sim, peraí que eu vou voltar lá. Papel do fonoaudiólogo. Qual o papel do fonoaudiólogo? Cadê? No manejo do TEA, no contexto de rede de cuidados à pessoa com deficiência, gente. Então, eu acho que isso é mais específico, né? Acho que ele vai tentar, né, desenvolver ali as habilidades de comunicação, né? Então, vai avaliar, né, onde tem a dificuldade e estimular o uso da linguagem, né? Mais alguma coisa, gente?
Melhoria de comunicação, no desenvolvimento da fala dos autistas não verbais, avaliar a questão da mastigação, sim, da deglutição, né? Eles são muito seletivos na alimentação, apoio e orientação à família, né? Adaptação dos métodos de ensino. Eu acho que é isso, né? Quer ler, Beth? Vamos lá. Então, avaliação das habilidades comunicativas, identifica dificuldades na linguagem verbal e não verbal, desenvolvimento da comunicação funcional, implementação de estratégias para ampliar vocabulário e melhorar habilidades pragmáticas, acompanhamento contínuo, adaptação de método de ensino conforme a evolução da criança, intervenção na alimentação e motricidade oral, né, uma abordagem aí da dificuldade na deglutição e na seletividade alimentar. É uma questão mais complexa, né, Beth? Eu acho que todas essas questões mais, mais PC, assim, né, são mais complicadas, né? Mas o que que vocês acharam de mais difícil nessa questão, pessoal? Aonde que foi que o tema em si, a maneira como ela foi construída, as perguntas, aonde vocês tiveram mais dificuldade? Conta aí um pouquinho para mim. O tema. Uhum. Newton está dizendo o tema. E para alguém aí, pessoal, para quem mais? O tema também? Uhum. O que eu acho, gente, desse tema é que, assim, quando a gente lê o caso, fica bem claro que, Uhum. que a gente sabe que é uma criança autista, mas eu acho que todas essas maneiras como eles colocam, né, as terapias, os instrumentos, eu acho que tudo isso dificulta. Eu também tive dificuldade nessa questão, gente. Pessoal, precisa estudar, tá? Autismo, a gente vem apostando aí já 2 edições que caia na prova prática. Não duvido que caia na discursiva, não, né? Assim, precisa dar uma aprofundada ali, tá? Então, acho bem, bem importante mesmo. Darem uma olhadinha. Exato, né? Se vocês pensarem que foi incluído na caderneta da criança, tem uma lei que fez isso, e essa lei é para que os pediatras detectem precocemente para não perder tempo. Então, isso é uma lei, né? Então, eu acho que também É eu isso aí. apostaria nisso, eu acho que vale a pena ler. Tem um documento da Sociedade de Pediatria bem, bem amplo, assim, é porque é uma linguagem mais, é menos técnica ali, médica, né? E eu acho que para quem não fala o português, para quem torna ainda mais difícil, né? Porque é uma coisa mais subjetiva, mas eu acho que tem que estudar mesmo, tá?